reforma se refere à questão da jornada de trabalho e aos intervalos. Antes disso, acho que seria necessário a gente fazer uma colocação bem rápida acerca do contexto em que essa reforma foi criada. Voltando atrás, em 2012, a Confederação Nacional das Indústrias ela divulgou um documento que chamava 101 Propostas da Confederação Nacional das Indústrias. Dessas 101 propostas, você pode pegar o documento nos arquivos que você encontra no site da Confederação e verificando na reforma trabalhista, o que você vai encontrar? 30 dessas 101 reformas foram integralmente acatadas na lei, que, na minha opinião, menos do que uma reforma, ela é efetivamente uma deforma do mundo do trabalho no Brasil. A gente não pode esquecer que a reforma trabalhista, como ela foi colocada, da maneira que ela surgiu, ela aparece num momento de ruptura institucional no Brasil. A gente não pode esquecer disso, como já foi colocado, o PL que chegou, que foi apresentado pela Presidência da República, ele apresentava 6 ou 7 modificações. De repente, 117. 117 que, para quem é advogado, na militância, sabe que a grande maioria, fora as 30, né, ou inclusive as 30 alterações da proposta da CNI, tem relação direta com as teses de defesa que os grandes conglomerados neste país sempre defenderam. Se você pegar e verificar as teses de bancos, as teses das grandes empresas multinacionais, o que a gente encontra, sem sombra de dúvida, são as teses do iuris sperniandi dos advogados de defesa dos empregadores. Eu não estou aqui querendo criticar a atuação do advogado de defesa dos empregadores, porque em 31 anos de advocacia eu já aprendi que o advogado, a partir do momento em que ele é ético, que ele é técnico, pouco importa se ele está sentado do lado do coração ou do lado do apêndice do juiz. O que interessa é que você consiga construir uma tese tecnicamente respaldada no ordenamento jurídico. E construir uma tese em cima do ordenamento jurídico não significa você pegar e olhar a literalidade da lei, como já comentado pelo ministro na primeira parte do nosso encontro. Eu tenho que pensar numa questão sistemática, eu tenho que pensar na interpretação conforme a Constituição, eu tenho que pensar numa interpretação de convencionalidade. O Brasil não é o Zimbábue. Eu achei que com 30 anos de advocacia, com 35 eu me aposentaria, compraria minha papelaria na Praia de Pipa, no Rio Grande do Norte, e levaria minha CLT de estimação. E que na minha CLT ali estaria a CLT que eu aprendi durante a minha graduação, que ela foi sendo modificada para passo durante todo o desenvolvimento da minha vida. Aí o que a gente se defronta? A gente se defronta hoje com os advogados paralisados. A gente se defronta. Eu vejo cliente que a primeira coisa que olha e fala: doutor, eu sou pobre. Eu falo: eu sei que você é pobre, você está desempregado. Isso, mas eu peguei ali no jornal, porque não sei quem falou que se eu perder, se eu não conseguir levar testemunha, se a minha testemunha faltar, eu vou ter que pagar, além dos seus honorários, os honorários da outra parte. Então a gente está num momento que é um momento de absoluto desespero, na minha opinião. E eu sempre fui uma pessoa otimista. Eu sou ariana, ascendente em Áries, lua em Áries. Eu sempre briguei a minha vida, mas eu estou naquela fase de absoluto desespero. Não há Cristo que consiga me convencer que a gente vai conseguir resolver a questão da reforma trabalhista sem a revogação inteirinha dela. Por isso que eu sou otimista, viu, gente? Eu acredito, certo, que alguma coisa tem que ser feita. Eu lembro que durante a época da aprovação da reforma, o que se discutia? Se discutia assim: nós temos um grande número de desempregados. Como já foi colocado aqui, a culpa é do trabalhador, a culpa era da CLT, a culpa não é a falta de uma política macroeconômica neste país que venha solucionar a questão do desemprego. Então eu viro e falo assim: ó, eu vou resolver o desemprego, vou resolver sim. Quem viu os dados da semana passada percebeu que
não houve aumento da colocação dos postos de trabalho e, na pequena parte em que houve aumento, foi pela utilização do trabalho intermitente. Gente, o que é o trabalho intermitente? Isso, inclusive, vai ser objeto de um outro painel. É você pegar e transferir a um trabalhador toda a responsabilidade pelo risco econômico. E se eu tiver que escolher entre uma diária de R$100 e uma diária de R$120, eu vou, obviamente, escolher a de 120, porque é daí que eu tiro o meu sustento. E depois eu tenho que indenizar o meu outro, entre aspas, empregador, porque ele vai ter anotado a minha carteira de trabalho, não vai me pagar nada, e pode até utilizar, sei lá eu, a minha titulação, ele pode utilizar o meu nome para a empresa dele. Me coloca lá, sou consultora no escritório de advocacia e te chamo lá. Eu estou falando aquele consultor registrado, não estou falando o advogado pejotizado, o advogado que se agrega ao escritório. Então, é muito complicado. A gente só vai conseguir sobreviver a esta situação, pelo menos na minha opinião, com muito otimismo. A gente só vai conseguir pegar e sobreviver a partir do que o ministro colocou. Somos nós, advogados, indispensáveis à administração da justiça, que vamos enfrentar essa questão. Falando da jornada de trabalho, eu não posso imaginar, eu não posso dissociar a questão da jornada de trabalho da questão da remuneração. Eu não posso dissociar a questão da jornada de trabalho da questão da saúde do trabalhador. A partir do momento em que eu reduzo o intervalo do artigo 71, que é aquele intervalo de refeição e de descanso, a partir do momento em que eu pego e permito, pela dicção da literalidade da lei, a possibilidade de contratar um trabalhador 12 horas, 12 por 36, porque até então, o que a gente tinha? A gente não tinha nada disso na legislação. A jurisprudência uniforme do Tribunal Superior do Trabalho colocava em relação a essa jornada de trabalho uma excepcionalidade. Uma excepcionalidade que deveria ser reconhecida pelas normas da autonomia privada coletiva. É óbvio que se eu pegar a lei 3.999, que é do trabalho médico, o médico adora trabalhar em plantão. E por uma questão dessa, você acaba tendo o setor da saúde trabalhando 12 por 36. Mas não por uma opção do enfermeiro, não por uma opção do técnico, mas uma opção da própria estrutura dos centros hospitalares e também pelos baixos salários que permitem que em 12 por 36 esse trabalhador trabalhe 12 horas, depois ele trabalhe num outro emprego mais 12 horas e ele tenha só um intervalo de 24, se a gente for falar o português claro. Então, eu não posso imaginar que um país, que se você olhar as estatísticas da Organização Internacional do Trabalho, é o terceiro colocado em acidentes do trabalho, trazer tudo isso para a regressão. A gente está voltando ao momento anterior à Revolução Industrial que o Brasil já pegou no século XX. Eu acho que a gente está voltando ao que a Europa passou lá para quem assiste filme de carvoaria, certo? Aquela coisa da exploração do trabalho até a última consequência. Porque qual é a possibilidade hoje de um trabalhador discutir que o regime dele de trabalho de 8 horas diárias não pode ser transformado em 12 por 36? Qual é a possibilidade desse trabalhador não poder discutir? A professora Ivani estava colocando, acho que foi ela, a questão do supertrabalhador, aquele trabalhador que tem uma remuneração diferenciada. Pensa o seguinte, dá 11 mil e não sei quanto, tira 27,5%, tira 11% do recolhimento de INSS, vamos ver efetivamente quanto que ele recebe de líquido, quanto que ele paga de seguro-saúde, quanto ele paga de transporte. Ele também não pode negociar. Aí a gente vira e fala assim, no teletrabalho
Eu vou lá no artigo 62 e incluir, além do trabalhador externo, o trabalhador que exerce a função de confiança, e coloco também aquele empregado que está disponibilizado em teletrabalho. E tenho uma falta de preocupação com a questão de saúde que é, no mínimo, assustadora. Ainda nessa questão da jornada, a gente pensa na questão da compensação. Qualquer país do mundo, quando ele pensa em melhorar a condição social, em aquecer a sua economia, ele parte de propostas de redução de jornada, manutenção de salário, para que se amplie o mercado de trabalho. O Brasil faz justamente o contrário. Será tratado aqui também a questão da jornada a tempo parcial. Quem verificar, por exemplo, na Espanha, a Espanha utilizou a questão da jornada a tempo parcial no momento de crise. Aí, quando ela sai da crise, ela não consegue reverter o mercado de trabalho para a condição anterior, que é da jornada integral. Acho que no começo do ano ou no final do ano passado, não me recordo bem, a questão, o Banco Mundial, entre aspas, né, o Banco da Comunidade Europeia, discutiu que o grande problema da Espanha, de ela não ter alcançado os patamares do restante da comunidade, aí a gente tira o pessoal do leste europeu, tira a questão de Portugal, era justamente que os trabalhadores espanhóis, depois de um momento de crise, não conseguiam se inserir ao contrato padrão das 40 horas semanais. E isso tinha um reflexo direto no consumo. A gente não pode esquecer que o trabalhador, o empregado, ele é empregado, ele está envolvido pelo direito do trabalho, pelas relações do trabalho, mas que não existe consumo sem emprego, que não existe consumo sem trabalho. Se a gente for olhar ainda na questão da jornada de trabalho, a gente pode se referir também aos bancos de horas. A gente tem aquele acordo de compensação clássico, que você pega e compensa aquela jornada no mês, que o TST, em jurisprudência uniforme, já tinha definido que ele era obrigatória a necessidade de um acordo escrito. Se aceitava até o acordo individual. A lei pega e fala de acordo tácito. Se coloca na posição de um trabalhador que vai falar nessa atual crise para o seu empregador que não vai estender a jornada dele por mais 2 horas diárias. É óbvio que ele vai não acordar tacitamente. O que ele vai dizer? Sim, senhor, pois não, e vai botar um sorriso deste tamanho. E fique para lá a família, fique para lá a faculdade. Nós somos professores de uma faculdade que está colocada aqui do lado. A maior parte dos nossos alunos são alunos trabalhadores. Eu nunca vi uma situação em que a gente tem tanto atraso. Estou errada? E o aluno chega à noite e fala: professor, olha, a senhora me desculpe, mas eu tive que ficar lá porque mandaram embora um monte de gente, e para não me mandarem embora eu tenho que pegar e fazer o que me mandam. É todo santo dia isso. Por quê? Porque a gente tem uma classe de trabalhadores absolutamente fragilizada frente a essa questão institucional totalmente desmilinguida que a gente encontra no Brasil. Eu sou uma pessoa de fé. Eu sou uma pessoa de fé que acredita, certo, na função social da empresa. Eu não acreditava na minha juventude. Meu escritório é em Santo André. Eu moro na Moca, trabalho aqui em São Paulo, meu escritório em Santo André, porque eu sempre gostei daquela região do ABC por uma questão ideológica. Então, a maturidade, né, depois que você passa... Eu demorei muito, né? Meu pai dizia, Deus o tenha, que se você até os 30 anos não tenta mudar o mundo, você é um idiota. Se depois dos 30 você continua tentando mudar o mundo, você é um imbecil. E eu fiquei até muito... E ainda tento mudar dentro da minha possibilidade. Mas hoje eu acredito também, além do valor social do trabalho, na livre iniciativa e na função social da empresa. Então, eu imagino que existam nesse país empresas que vão entender que essas alterações na jornada, esse banco de 6 meses, que pode ser feito com acordo individual,
mudando a questão do acordo do banco de horas, mas outro professor. Tudo bom? Que isso vai mudar. Eu sou uma pessoa que sempre fui muito esperançosa. Agora, me assusta olhar para o meu aluno lá da FMU e ver que ele perde 40 minutos da minha aula ou do outro colega, porque ele não conseguiu sair do trabalho, porque reduziram em 30% o número de trabalhadores na empresa dele. E que talvez ele não tenha o sonho que eu tenho, que é o sonho de pegar e acreditar que a gente tem nesse país empresas sérias, e que essas empresas sérias talvez não sejam atingidas pelo dumping social do professor Soutomaior, certo? Que, aliás, foi meu tema, graças a ele, das aulas da especialização da USP, onde eu tive aula com o Dr. Otávio, no sentido de que aquela empresa séria não seja atropelada também pelas empresas não sérias, que vão utilizar a literalidade dessa reforma, vão esquecer que a gente tem uma Constituição, vão esquecer as normas do AIT, vão esquecer o princípio da dignidade da pessoa humana, vão esquecer os princípios de civilidade, e a gente vai conseguir mudar isso. Acho que é por aí.